responder uma das perguntas que eu recebo com mais frequência relacionadas à fotografia, que é a edição de fotos. Todo mundo me pergunta quais aplicativos que eu uso e por que eu utilizo certos aplicativos e não outros. Bom, praticamente eu preciso dizer, antes de mais nada, que a fotografia tem mudado muito, principalmente a edição de imagens ao longo dos últimos anos. Nós temos recebido uma avalanche de aplicativos, programas e filtros e tudo que a gente consegue utilizar para melhorar nossa imagem. Qualquer pessoa hoje edita uma foto sem ter o total conhecimento e não sabem por onde começar, mas não é tão simples assim e eu vou explicar o porquê. Toda imagem, quando ela sai da câmera, ela passa por um processo de compressão, ela é comprimida para que o arquivo não fique assim tão grande, tão extenso. Porém, quando você edita uma imagem grande, um arquivo muito cheio de informações, essas informações todas são preservadas pela câmera. É a fotografia in RAW, que se chama, que é a foto crua, sem nenhuma compressão, sem nenhum processamento. Ela sai diretamente da câmera e vai para o computador, onde são diversos programas que são capazes de editar essa foto da maneira adequada, sem que ela perca nenhuma informação e nenhum detalhe. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses programas, esses aplicativos, quais eu uso e por que eu utilizo eles e não utilizo outros. Para início de conversa, toda a foto ela tem que estar muito bem exposta, com o balanço de branco correto. Isso aí tem que estar tudo muito bem equilibrado, porque senão você pode acabar com a sua fotografia, mesmo você levando para edição. Talvez você consiga recuperar alguma coisa, mas se a foto saindo da câmera não está bem exposta, você realmente vai ter uma dificuldade para editar esse tipo de imagem. Então, hoje nós temos no mercado o Lightroom, o Photoshop, o Capture One e o Luminar, que é da Apple. Esses quatro são os que eu acho que são capazes de editar uma foto com uma boa qualidade sem perder resolução. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo o Capture One e o Photoshop. Esses dois programas são os que eu uso para editar as minhas imagens e é onde eu faço todo o meu trabalho de edição. Bom, o meu processo de edição ele começa, na verdade, durante a sessão de fotos. Eu fotografo sempre com o cabo conectado no meu computador aqui, então eu consigo ver exatamente aquilo que sai da câmera e vai direto para o computador. Isso é fundamental porque eu consigo visualizar o que está acontecendo naquela cena, naquele ambiente, e eu consigo corrigir luz, consigo corrigir sombra, consigo corrigir algum detalhe no cabelo da modelo ou de certo produto. Então isso facilita demais quando eu for editar. Então esse meu processo começa todo através do Capture One, onde eu faço depois uma seleção juntamente com o cliente, ou eu escolho ou o cliente escolhe, aí varia conforme o trabalho vai ser direcionado. Então depois disso eu consigo editar as imagens no Capture One, criando algumas máscaras muito bem precisas, sem perder a qualidade, consigo fazer algumas correções e depois eu exporto essa foto para o Photoshop, onde ela vai ser finalizada e ela já vai para o Photoshop com os ajustes que eu fiz vindo do Capture One. Outra coisa interessante que eu acho no Capture One, você está fazendo uma foto e se a foto ficou um pouco escura, você consegue editar essa foto já na mesma hora da sessão de fotos e todas as fotos seguintes elas já vão copiar esses ajustes que foram feitos. Ou seja, se uma foto está um pouquinho sobreposta, na próxima a correção vai estar feita e todas as outras vão seguir nessa mesma linha. Então eu acho muito importante isso e facilita muito para o cliente, principalmente quando ele está junto no estúdio, que ele consegue acompanhar todo esse processo de foto, consegue ver no computador. Inclusive os clientes tiram fotos da tela do computador e mandam para o departamento de marketing, outros departamentos que o cliente quer, certo? Então isso é uma coisa bem importante salientar. E eu começo no Capture One e vou para o Photoshop. Bom, quando a gente começa a falar em Photoshop, as pessoas que estão no ambiente já dá um arrepio, já uma certa tensão no ar. Porque todo mundo pensa, Photoshop vai manipular a imagem, vai trocar, vai botar um olho no meio da testa, vai cortar o umbigo. Não. Realmente, o aplicativo é muito poderoso e tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para muitas coisas. Porém, não é uma coisa que eu goste, que eu tenha vontade de fazer isso. Eu não tenho a menor intenção e não gosto
de manipular esse tipo de edição. Esse tipo de edição eu não gosto muito. Então, no sentido do Photoshop, ele te dá muitas opções para que você possa editar as fotos. Dentro dessa parte de edição, você pode trabalhar com máscara, você pode trabalhar com layers, você pode trabalhar com o brush, você tem inúmeras técnicas que você pode utilizar, certo? Então, o Photoshop, para mim, ainda é o principal aplicativo para editar, com uma ressalva que ainda é um pé no saco ter que ficar pagando mensalmente para poder usar o Photoshop, porque os outros aplicativos não requerem um pagamento mensal. Isso é uma coisa que a Adobe, se vocês estiverem ouvindo, soquinho na cara de vocês. Então, o Photoshop proporciona isso, certo? Outra coisa que eu acho que é crucial para que se tenha em mente na edição de fotos, eu que aprendi na Retouching Academy, lá em Los Angeles, que eles ensinam você precisa sair da frente do computador com frequência. Evitar ficar muito tempo na frente da tela, porque você começa a ficar muito confuso com cores, então você passa a ficar meio bagunçado, sabe? Você tem que sair um pouco da tela, dar uma descansada para os seus olhos e volta, porque senão você vai acabar misturando cor e vai fazer uma bagunça na foto. E outra coisa que eu acho muito importante eu não utilizo mais o mouse para editar as minhas fotos. Eu utilizo este tablet aqui, que é o Wacom Intuos Pro. Eu vou deixar o link na descrição aí dele para vocês verem. Eu utilizo ele porque ele me dá muito mais pontos de pressão e sensibilidade ao editar uma foto. Isso aqui é como se fosse um pedaço de papel e eu tenho a caneta ali atrás que eu edito, então eu tenho muito mais precisão. Pensa como você pegar um lápis e passar num papel. Essa é a precisão. Se você botar mais pressão, ele vai ficar mais firme, vai ficar mais forte o traço. O mouse eu não tenho isso. O mouse é como se fosse um outro lápis. Você pega o mouse e desenha com o mouse. Porém, quando você clica, é uma pressão só. Você não tem várias pressões para utilizar, com o mouse. Então isso é fundamental para quem trabalha com processo de imagens em arquivos digitais muito grandes, que é o meu caso. E com esse tablet eu fui capaz de aprimorar uma técnica chamada Dodge and Burn, que requer um olho muito bem treinado, tem que ter muita paciência para editar, porque basicamente você trabalha com luminosidade e com sombra. Então essa técnica eu aprendi também em Los Angeles com o pessoal do Retouching Academy, vou deixar o link aqui embaixo deles também. Então é uma técnica muito utilizada em beauty, em tratamentos de beleza, porque dá uma precisão para a pele e uma suavidade, sem você perder textura e sem deixar aquele efeito de pele de boneca, sem textura nenhuma, que parece uma cera, parece aqueles bonecos que a gente vê em museu. Ficou horrível. Juntamente com essas técnicas que eu utilizo, eu limpo a imagem, corrijo algumas coisas, algum traço do batom que passou um pouquinho mais, ou algum ajuste no blush da modelo, ou algum produto que está desalinhado, a peça ficou um pouquinho torta e na hora das fotos nós não vimos. Então esse tipo de ajustes é fundamental que a gente faça para que o produto ou a modelo esteja numa condição bem apresentável e na melhor maneira possível. Eu quero deixar claro que quando nós temos alguma coisa para fazer, digamos que no caso de uma modelo, ela está com uma espinha aqui na bochecha, por exemplo. Isso é uma coisa que a espinha não faz parte dela. A espinha eventualmente vai embora, ela vai tratar e vai embora. Então isso é uma coisa que nós podemos remover. Agora, se ela tem uma cicatriz ou se ela tem alguma outra coisa na pele que seja dela, que faça parte dela, a minha ideia é de não remover. Mantém o que é dela. A não ser que o cliente faça a solicitação, olha, tem uma modelo que tem uma tatuagem ou que tem alguma cicatriz na sobrancelha, então nós devemos corrigir no Photoshop, né? Se é alguma coisa relacionada à maquiagem, enfim, mais ou menos isso. E mais adiante eu vou falar sobre Color Grading, como eu faço para aplicar cores e dar mais vida às minhas imagens, como eu corrijo o tom de pele da modelo para saber exatamente o tom de pele certinho para utilizar. Então fica ligado que mais vídeos vão vir, certo? Um spoilerzinho para vocês aí. E isso tudo que eu falei mostra que não é tão simples editar uma foto quanto parece. Porque quando nós estamos editando, a gente tem o cliente que quer que nós entregamos uma foto
de qualidade, uma foto que é exatamente como ele quer, aquela imagem tem que ser daquele jeito. Então, quando você está lidando com esse tipo de trabalho, é crucial que você saiba o que você esteja fazendo. Então, não tente colocar no mesmo saco ou no mesmo pacote um editor de imagens que cobra, digamos, R$5 ou $5 para editar uma foto, do que um que cobre 100, 200, 300 e até 400, $500 para editar apenas uma imagem, certo? É isso, espero que tenham gostado novamente. Se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, já deixa o like que me ajuda bastante. E se você quer ver mais conteúdos relacionados à edição de foto, Photoshop, Capture One, como eu faço para fotografar no meu estúdio aqui, uma sessão com alguma modelo, deixe os comentários aí embaixo aí, que em seguida eu trago mais coisas para vocês, beleza? Valeu!